Vamos falar sobre o Planeta dos Macacos? Vamos, porque sim. Não reclamem, porque demorou pra caramba, então agora é a hora, chegou o momento. Eu li esse livro, sei lá, em junho, eu nem lembro mais quando eu li, mas sim, ele ainda está muito fresco na minha mente e não desgrudou, assim, é um livro incrível. E eu não vou conseguir fazer jus ao quão legal ele é, ao quão incrível ele é, e assim, clássico da ficção científica mais do que merecido e todo mundo precisa ler. Essa é a recomendação geral, agora vamos aos pormenores. O livro foi publicado pela primeira vez em 1963. Isso já supera todas as expectativas, porque ele não deixa de ser atual. É surreal o quão atual ele é. Ele podia ter sido escrito ontem e beleza. A trama básica é a seguinte: um casal tá fazendo um cruzeiro no espaço, recém-casados, e eles encontram uma garrafa, e dentro dessa garrafa tem um manuscrito. Nada mais antigo do que isso. Esse manuscrito foi escrito pelo Ulysse Meroux. Eu acho que é Meroux, não sei, não falo francês, mas Ulysse, e aí segura esse nome, ele acredita que ele é o último humano do mundo, porque ele foi participar de uma expedição em busca de uma segunda terra, um novo planeta habitável, e nessa jornada ele acabou se estrepando um pouquinho. Ele participou dessa primeira expedição no espaço, que foi com a primeira nave capaz de viajar na velocidade da luz, com um cientista que é o professor Antel, que é o cara por trás de toda a expedição, que é quem fez todos os cálculos malucos, quem é responsável por toda a parte científica e do desenvolvimento dessa expedição, e com o médico lá que mal aparece. Esses três caras entram numa nave e vão viajar pelo espaço para tentar achar esse planeta habitável, essa segunda terra. Eles vão parar num planeta que aparentemente tudo ok, ele é habitado. Ele é batizado de Soror pelos três. Esse planeta fica no sistema de Betelgeuse, que me lembra algumas coisas de Guia do Mochileiro, na constelação de Órion. Informações inúteis, mas vai que um dia você tá passando por lá. Passa dar uma visitada. Enfim, eles chegam nesse planeta, batizam o lugar, descobrem que tem ar, tem oxigênio, dá pra respirar, tiram os capacetes, estão ali com o pé na areia. De repente aparece uma humana, com hábitos um tanto selvagem, e eles descobrem que sim, humanos habitam, mas que os humanos daquele planeta se comportam como neandertais, talvez. Eles têm um comportamento mais selvagem. Eles passam ali um dia com essa tribo, aprenderam um pouco sobre os costumes e tudo mais, até que eles são interrompidos por um barulho ensurdecedor, todo mundo começa a correr, e é aí que começa toda a história. Eles começam a ser caçados por macacos, eles todos vestidos, alguns montando a cavalo, armados, e aí começa a história toda. Durante esse ataque, uma coisa que o autor faz questão de chamar a atenção é a questão dos macacos estarem vestidos. Isso é uma coisa que durante todo o livro fica muito marcado e chama atenção em vários momentos, em pontos diferentes, mas como ele atribui o ser civilizado. Em pontos diferentes, ele chama atenção a coisas e comportamentos diferentes que demonstra que aquele ser é civilizado. Logo nessa primeira parte é o fato do macaco estar vestido. Quando eles chegam no planeta, os humanos que viviam lá atacam eles porque eles estão vestidos, como se fosse um crime um humano vestir roupas. Enfim, acontece todo o ataque, o Ulysse é capturado e levado para um laboratório junto com a Nova e várias outras pessoas também. Outros são mortos e, enfim, capturados e distribuídos por aí. O Ulysse acaba nesse laboratório, lá ele conhece a Zira, que é uma chimpanzé cientista incrível, que vai protagonizar junto com ele todo esse livro e toda essa descoberta de macacos civilizados, humanos civilizados, uma coisa que parece impossível para ele e ao mesmo tempo também é impossível para os macacos, que sempre consideraram humanos selvagens e não tem noção de que é possível um deles ser civilizado. Uma boa parte do livro é o Ulysse tentando provar pra Zira que ele é um humano que pensa, que fala, que consegue raciocinar, e ele finalmente consegue demonstrar isso pra ela através de um teorema de Pitágoras. Eles falam línguas diferentes, obviamente, e até ele conseguir aprender, ele desenha um teorema, começa a desenhar várias coisas de ciência e matemática pra que ela entenda, como se essa fosse uma língua universal. Eu já me ferraria aí. Eu não sei fazer nada. Nem parábola, ó, nada. Me lasquei. Eu ia passar por selvagem o resto da vida. E aí a trama eu vou parar por aqui, mas aí começa todo o levantamento das questões do livro. Uma coisa que chama muita atenção é a forma como ele aborda os testes que os macacos fazem em humanos, o modo como a gente faz testes em animais. Isso eu nunca vi muita referência com esse livro e esse tema, mas fica muito claro durante todo o livro que ele quer chamar atenção pra isso, porque o modo como os macacos tratam os humanos e como lendo aquilo parece surreal e violento, e as pessoas consideram que um humano passar por aquilo é inadmissível, mas muitas vezes não param pra pensar que fazer um animal passar por isso também é inadmissível. O que já me fez pensar em como esse livro talvez fosse revolucionário. Essa discussão em 1960
Hoje ela é mais pública, depois de testes em animais de cosméticos e remédios, uma série de coisas que a gente acompanhou, e de como já teve muita gente lutando contra isso, é uma coisa mais pública. Mas em 1960, eu não sei até onde isso era divulgado e era conhecido. Já começa aí sendo um livro improvável. E aí o que eu falei dos macacos vestirem roupas, de aquilo significar que eles são civilizados, durante todo o processo do Meru, tentando provar que ele é um humano civilizado, que raciocina, que é inteligente, que possui inteligência, ele chega num determinado ponto em que ele faz alguns gestos que deixam alguns macacos chocados. Ele tem uma cena onde ele tem uma plateia e ele tá ali tentando demonstrar que ele raciocina, e aí ele bebe um copo d'água, o gesto dele pegar o copo d'água e beber, e depois ele escreve numa lousa e bate o giz da mão e limpa na calça. Só isso já faz todo mundo ir à loucura. São gestos simples, mas que demonstram um comportamento diferente. E o modo como o autor conseguiu chamar atenção pra isso, a levar você durante a leitura a perceber essas coisas, surreal. Meu cérebro explodiu. De verdade. Leia, aí você vai conseguir entender muito melhor o que eu tô dizendo. Mas a sutileza do autor de levar a gente em torno daquilo, de fazer a gente perceber gestos. Gente, só isso que eu tenho a dizer. É incrível. Outra coisa muito legal é que eu descobri recentemente que tem uma tese. Eu tô lendo De Volta pro Futuro e dos trabalhos desse autor, a tese dele de formatura em jornalismo e estudos midiáticos foi as relações raciais presentes no filme Planeta dos Macacos. Mas é equivalente, porque isso tá tudo no livro. Não De Volta pro Futuro, mas no Planeta dos Macacos. Aqui no Planeta dos Macacos, o que o Pierre faz? Ele divide a classe social dos macacos pelas raças. Então, os orangotangos, que são os mais velhos, eles seriam o topo dessa cadeia. Eles são os aristocratas da coisa toda, mas também representam a coisa obsoleta, aquele aristocrata que chegou no poder e ali permanece e não evolui, aquela coisa da sociedade incrivelmente arcaica que não muda. Então, os orangotangos estão ali no topo da pirâmide. Logo abaixo estão os gorilas. Eles são tidos como a autoridade máxima entre toda a sociedade e, claro, usando força bruta. Bem abaixo da pirâmide estão os chimpanzés. O curioso é que eles são os mais abaixo da escala, mas o que acontece é, eles são os caras mais espertos. A Zira é uma chimpanzé. Eles que fazem a maior diferença na sociedade através de pesquisas e são vetados pelos orangotangos. Então, tudo que eles tentam revolucionar, eles representam o novo, aquela coisa do espírito jovem, de tentar mudar alguma coisa, acaba sendo barrado pelos orangotangos e forçados pelos gorilas a retroceder. O modo como ele também conseguiu fazer esse jogo burocrático foi genial. E isso tudo num livrinho de 200 páginas. De tudo que esse livro tem, eu acho que é um livro completamente improvável. O autor era um veterano de guerra. Ele escreveu um outro livro, que é O Ponte do Rio Kwai, que virou filme, que é um filme sobre a guerra e sobre a Ponte do Rio Kwai, uma coisa que ele viveu, então eu acho que esse é um livro mais provável. Ele vai escrever um livro de ficção científica desse nível, com toda essa sutileza, com toda essa demonstração de maestria na escrita. Curioso é que ele não escreve mais nada depois de Planeta dos Macacos, mas em 200 páginas ele conseguiu recriar uma sociedade muito baseada na nossa humana, é claro, porque é como se fosse um espelho invertido, e mostrar através desse livro tudo que a gente faz de errado. É surreal, um livro incrível, pira, você vai pirar depois que você lê, principalmente se você gosta de ficção científica, distopias e tudo mais, e faz a gente pensar em coisas muito importantes da nossa vida, enfim. E me fez pensar muito nisso também, de como um livro pode ser uma síntese, assim, ele é tão simples, ele é tão curto, ele não precisa ser longo pra demonstrar tudo isso, mas todas essas questões estão ali dentro. Surreal, a palavra é surreal. O final é sensacional. Se você já sabe o final, estragou pra você, porque eu li esse livro sem saber nada dele. Fui no escuro e foi um tiro certo. A edição da Aleph, vi gente reclamando da edição, mas gente, para com isso, o que importa é o conteúdo. Mas o que eu quero dizer da edição é assim, a edição tá bonita assim, e o final aqui, que tem os extras, são incríveis. Primeira coisa que a gente tem é aqui uma entrevista do Pierre Boulle para uma jornalista dada em 72 sobre o livro na época que o filme foi lançado, se eu não me engano. O segundo extra é o espião francês que escreveu O Planeta dos Macacos, Pierre Boulle, do Hugo Scottfield. É uma reportagem da BBC News de Paris, onde eles falam justamente sobre essa questão que eu falei, de um veterano de guerra escrever um livro de ficção científica. É surreal. E por último a gente tem um pós-fácil do Braulio Tavares, que pra quem não conhece, é a nossa máxima autoridade em ficção científica no momento. E claro, a referência ao nome do Ulisses, a Odisseia, Ulisses. Obra-prima, ficção científica, obrigatório. É só isso que eu tenho pra dizer. É com certeza um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Foi uma das melhores leituras que eu tive em 2015. Só vim falar dele em 2016, mas isso foi graças à grande ressaca literária que ele me deu. E assim, quando eu leio um livro desse, eu não consigo raciocinar depois. Eu fico em estado catatônico. Enfim, mais do que recomendado. Valeu, tchau.